Testemunho de casamento restaurado. Eu envolvi outro homem no meu próprio casamento. Késia, como sua restauração realmente começou? Tudo começou quando eu deixei a porta aberta e o inimigo tomou conta de mim, da minha vida e do meu casamento. Tudo começou porque eu estava infeliz no dia seguinte ao meu caro casamento. Um velho amigo percebeu que eu estava fazendo beicinho e iniciou uma conversa comigo. No começo eu não queria nada com ele, mas mais tarde, depois de beber demais, ele se aproximou de mim e perguntou se poderia entrar em contato comigo depois que eu voltasse da lua de mel. É uma loucura pensar nisso agora, e eu ficaria horrorizada se um dos meus amigos me contasse que fez isso. Eu estava com sede de elogios, porque eu e meu noivo, agora meu marido, brigamos o tempo todo durante o planejamento desse grande e escandaloso casamento. Eu queria o casamento dos meus sonhos e ele se recusou a pagar por isso. Esse cara disse tudo o que eu queria ouvir, fez tudo o que eu gostava e coisas que o meu marido nunca tinha feito e se recusava a fazer. Que tonta! Eu estava completamente cega nas mãos do inimigo, que lentamente me carregava para um penhasco. É bem verdade que o inimigo veio para nos roubar, nos matar e nos destruir. Então eu me envolvi completamente com esse outro homem no meu próprio casamento. Imediatamente eu comecei a desprezar e a humilhar o meu marido. Fiz tudo o que eu pude para envergonhá-lo. Que idiota, que show de terror eu me tornei. Cada vez que o meu marido vinha até mim para tentar saber o que ele tinha feito, o que poderíamos fazer para consertar as coisas, eu me distanciava até pedir para o meu marido ir embora. Eu não queria mais isso. Queridas noivas, eu imploro que nunca expulsem seus maridos. Acreditem em mim, isso terminará em desastre. Meu marido não foi embora imediatamente, até que a exaustão o dominou e ele me deixou ir. Ele disse que estava tudo bem, queria sair de casa e que eu estava livre. Na manhã seguinte, um domingo, eu acordei e meu marido estava fazendo as malas para sair de casa como havíamos combinado. Mas mesmo sendo tudo o que eu queria, tudo que eu sempre quis, parecia que algo dentro de mim estava acontecendo. Deus já começou a me tocar naquele momento, mas o inimigo estava ali com força total. Eu pensei comigo mesma, é isso mesmo, o meu marido está prestes a ir embora. E então ele foi embora e o meu mundo desmoronou. Como Deus transformou você, Késia, e Ele transformou a sua situação conforme você o buscou de todo o coração. Com o passar dos dias, o inimigo viu que começava a perder porque eu comecei a ver o meu marido de uma forma diferente. Eu comecei a ver com outros olhos. Eu comecei a ficar com ciúmes do meu marido que começou a namorar imediatamente. Eu disse a ele para encontrar alguém e ele o fez. Foi fácil, ele era atraente, um homem muito legal. Ao mesmo tempo, o outro homem começou a parar de me interessar. Eu comecei a não gostar dele. Quando me aproximei para me encontrar, ele deu desculpas para não me ver. Glória a Deus! Ele colocou uma cerca de espinhos em volta de mim e eu comecei a querer voltar para o meu marido. Era melhor para mim naquela época do que agora. Eu comecei a desejar a minha família e o meu casamento como nunca havia sentido antes. Eu comecei a ver como meu marido era maravilhoso comigo e com a nossa filha. Deus me levou para o deserto e falou ao meu coração. Me deu um coração quebrantado, cheio do seu espírito. Foi completamente maravilhoso. Já fazia muito tempo que eu não buscava a Deus, como você deve ter adivinhado. Mas quando eu fiquei arrasada, eu comecei a orar e a pedir que Ele trouxesse o meu marido de volta, porque a minha família era muito importante para mim. Como Deus é maravilhoso! Eu comecei a querer tanto que eu nunca tinha sentido nada parecido antes. Foi então que eu e meu marido fomos na mesma festa de um amigo em comum. E quando meu marido chegou, ele estava radiante, maravilhoso, conversando o tempo todo e acabamos saindo juntos da festa.
Estávamos juntos naquela noite, mas não o deixei dormir em casa. Sim, outro erro. Ele queria que dormíssemos separados, mas eu achei que meu marido iria querer voltar mais rápido, o que dificultaria muito não voltar para casa. E ficamos juntos como se nunca tivéssemos estado juntos. O inimigo não deixou passar e aumentou a destruição, porque eu agi novamente na carne. Depois daquela noite, foi meu marido quem disse que não queria que eu voltasse. E foi aí que começou a grande briga. A mulher confrontadora voltou pior do que antes, porque simplesmente não conseguia acreditar que o meu marido não me amava mais. Quais princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Kézia, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Foi quando eu comecei a insistir demais para que nos reconciliássemos depois que meu marido voltasse para casa, contra a vontade dele. As brigas começaram a acontecer diariamente e eu acabei destruindo a minha casa com as minhas próprias mãos. Durante uma das brigas, ele resolveu dormir na casa dos pais e levou a nossa filha para dormir com ele, pois como está escrito, é melhor morar no canto do telhado do que com a mulher briguenta na mesma casa. Então eu fui no computador naquela noite e eu pesquisei restauração do casamento. E foi então que eu encontrei o site ajudamatrimonial.com deste maravilhoso ministério. Toda a honra e toda a glória é a ti, Senhor, por me direcionar para este maravilhoso ministério que salva vidas. Naquela noite, eu comecei imediatamente a ler o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Meu Deus, que livro incrível e maravilhoso! Obrigada, Erin, por escrever este livro essencial para a nossa restauração. E eu realmente vi quem eu era. Uma mulher briguenta, conflituosa, irritável, manipuladora, desconfiada, a chefe da minha filha, não a mãe dela, a líder espiritual que havia roubado meu marido. Eu fiquei com ciúmes, eu ouvi tudo. Eu até contratei um detetive para acompanhar meu marido por um mês. Mas pela graça de Deus eu não encontrei nada. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se interpõe no caminho dos pecadores, e nem se senta no círculo dos escarnecedores. Quais foram os momentos mais difíceis que Deus ajudou você a atravessar, Kézia? Os momentos mais difíceis foram as lutas, pois eu lutei na carne, e só mais tarde eu percebi que esta é uma batalha espiritual. Kézia, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ler este livro maravilhoso. Eu agradeço a Erin e a este ministério. E ler sobre o meu pecado nunca mais saiu da minha mente. Deus me mostrou naquele momento o que eu tinha que fazer. Eu comecei a buscar a Deus de todo o coração. Depois eu entreguei a minha vida e confiei em sua palavra que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. E foi isso que eu fiz. Eu contei ao meu marido sobre o meu adultério e ele me perdoou. Toda a honra e glória é a ti, Senhor. E depois de apenas uma semana lendo o livro, o meu casamento foi restaurado. Eu tenho vergonha de dizer que só agora, passado quase 2 anos, é que uma amiga sugeriu que eu apresentasse o meu testemunho. Compartilhe conosco, Kézia, como isso aconteceu. O seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? No dia em que eu confessei o adultério, que eu confessei tudo ao meu marido com muitas lágrimas de ambos os lados. Concordamos que precisávamos colocar Deus em primeiro lugar em cada uma de nossas vidas e em primeiro lugar em nosso lar. Meu marido começou a frequentar uma igreja e uma comunidade masculina, enquanto sugeriu que eu permanecesse na comunidade de restauração para ser ensinada por outras mulheres. Por mais que eu ande no vale das sombras da morte, eu não temo mais nenhum mal, porque o Senhor está comigo. Ele é o primeiro na minha vida e hoje eu busco a sua face. Hoje eu tenho mais intimidade com meu marido celestial. O agradecemos e o louvamos o tempo todo, porque eu nunca mais quero passar por nada disso. Ele quer que eu esteja mais perto dele e deixe de lado tudo que me preocupa.
Hoje, o mais importante é só Ele e eu não preciso de mais ninguém, de nenhum outro homem. Tudo que eu preciso eu peço a Ele, procuro-o e Ele me conforta, aconchegando-me em seus braços quando eu preciso de um abraço. Dou todo o seu amor ao meu marido e à minha filha. Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você, Kézia? Eu comecei o curso 3 no dia que eu fui restaurada e até hoje passei por quase todos os cursos de vida abundante e todas as lições de vida. Hoje o que eu recomendo e o que eu também faço é ler salmos e provérbios todos os dias, ler a Bíblia, orar, jejuar regularmente. E o mais importante, eu aprendi o quanto é essencial dar o dízimo. Quando eu comecei a dizimar na minha casa do tesouro, a minha própria casa se tornou a sua casa preciosa. Eu devo continuar a contribuir para este ministério maravilhoso que me nutre espiritualmente. Eu leio diariamente as mensagens do encorajamento.org, leio os testemunhos, assisto os vídeos de incentivo repetidas vezes. E quando eu não me sinto bem, eu também leio o livro Louvor que Liberta, depois de aprender a louvar a Deus em cada situação. Eu confio em Deus e na sua palavra. Faça os seus cartões 3x5, eles me ajudaram muito. Eu peço desculpas pelo meu testemunho ter chegado tão tarde, mas é maravilhoso falar sobre o que significa tudo para nós, meu marido e eu. Eu fico muito feliz em poder dar o meu testemunho e eu peço desculpas por não tê-lo enviado antes. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres, Kézia? Ah, com certeza. Eu adoraria começar a ministrar online depois de ter mulheres em minha casa. De qualquer forma, Kézia, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, que você nunca desista, mesmo depois que o seu casamento for restaurado. Lembre-se, o que Deus uniu, homem não separa. Não siga a minha tolice, fazendo seu marido ir embora. Apenas saiba que Ele está trabalhando e os planos dele para você são muito maiores e melhores que os seus. E acredite que a obra dele será completa. Deixe Ele fazer isso. O coração do rei é como canais de águas nas mãos do Senhor. Ele direciona para onde quiser. Busque a Deus de todo o coração. Não seja mais tola, porque com sabedoria se constrói a casa, e com inteligência se estabelece. E com conhecimento as câmaras ficarão cheias de todas as riquezas preciosas e deliciosas. Não ignore outras pessoas que precisam conhecer a verdade. Ajude a encorajar outras mulheres a buscarem a Deus para os seus casamentos, caso ainda não tenham sido restauradas. Minha parceira de oração e eu desejamos ter um ministério em nosso centro da cidade para que possamos ajudar mais mulheres, aquelas que vivem na pobreza por falta do conhecimento que me foi dado. Eu sei que Ele nos concederá esse desejo na hora marcada.